especialmente para as grávidas, né? E também para todas as mulheres. Hoje vamos falar aqui sobre trombose na gestação. A médica doutora Andréa Correia, ela é ginecologista, também é obstetra. Ela também é gestora em saúde da mulher e atualmente atua na direção técnica da maternidade Frei Damião, centro de referência estadual no atendimento a gestantes e puérperas, quase que não saía, com Covid-19. E se você tem alguma dúvida aí sobre o tema, mande aí um zap pra gente. Se quiser fazer sua pergunta, se você tá gravidinha, quer tirar alguma dúvida, manda pra gente agora no 981457570, tá? Tudo bom, doutora Andréa? Seja bem-vinda. Quase que não saiu o nome. Seu nome difícil, meu Deus do céu. Bom Mas dia. E aí, doutora Andréa, tudo bem? Tudo jóia. Como é que tá a situação dessas grávidas, né? Hoje a gente acabou de falar do assunto de Covid aqui, o negócio está se agravando. Conta pra gente como é que tá a situação, doutora, hoje. Olha, de fato, nós estamos com alta taxa de ocupação ainda, né, em relação à Covid, principalmente no contexto gestacional e de puérperas. E isso nos causa muita preocupação, né? O centro de referência, a maternidade Frei Damião, né, encontra-se com alta taxa de ocupação hospitalar, principalmente de terapia intensiva, e de fato estamos recebendo muitas pacientes procedentes do sertão. Então, realmente é muito preocupante e eu aproveito a oportunidade para lembrar da importância da vacinação. É a única arma que nós temos nesse momento de combate à doença. E você, gestante e puérpera, não tenha medo. Vá atrás da sua vacina, que é seu direito, tá certo? Muito bem. Fala pra gente qual que é a diferença, explica um pouquinho sobre a trombose e a trombofilia. Existe uma diferença entre elas? Então, a trombofilia, como o próprio nome diz, né? O termo filia vem de tendência, afinidade com trombo, que é a formação de coágulos, né? Certo. Então, a trombofilia, ela pode ser classificada como hereditária, tendo um componente genético, ou adquirida. Certo. Dentre esses mecanismos de formação do trombo, né, aí é que vem o termo trombose. Então, aquela paciente que tem a trombofilia, ou seja, tem a tendência, ela pode desenvolver esses trombos com mais facilidade em relação às outras pessoas que não têm a trombofilia. Então, é uma certa tendência a desenvolver esses coágulos, né? Principalmente em membros inferiores, como vocês podem ver. Há um comprometimento na cascata de coagulação, um verdadeiro desequilíbrio entre os fenômenos, né, fibrinolíticos, que é aquele que combate o coágulo e destrói o coágulo, evitando a formação dele, ou um excesso de células coagulantes, né, que podem desenvolver essa formação de trombo. E me diga uma coisa, o que é que causa essa trombofilia em gestantes? Então, a gestação por si só, ela já é um fator que a gente costuma dizer que aumenta, podendo aumentar de 6 até 20 vezes os riscos de fenômenos tromboembólicos, por uma questão mesmo das próprias modificações gravídicas. Então, o útero, por exemplo, ele comprime a principal das veias que traz toda a drenagem venosa do corpo, que é a veia cava, né, a veia cava inferior. Então, a compressão dessa veia cava promove uma estase venosa. O sangue fica mais tempo parado na circulação inferior e tem dificuldade nesse retorno venoso, né? Ela tem uma tendência à hipercoagulabilidade. Eu costumo dizer que é como se fosse um sangue mais grosso, né? A gente faz sempre a comparação. Você vai tomar uma água de coco, é aquele líquidozinho fácil de fazer a sucção, em relação a uma vitamina de banana. Então, o sangue da gestante, por si só, ele já tem uma maior concentração, né, de células ali que vão favorecer essa formação de trombo, naturalmente. E se ela já tem o histórico e o fator hereditário da trombofilia, isso aumenta muito. E aí a gente costuma dizer que é uma associação de fatores. Se aliado a isso ela é diabética, se aliado a isso ela tem sobrepeso ou obesidade, ela vai juntar fatores. Se é fumante, vai ter um outro fator e aí faz com que ocorra com maior probabilidade os fenômenos tromboembólicos. Tem sintomas? Existe alguma coisa que a pessoa consegue sentir? Em torno de 80% dos fenômenos tromboembólicos são o tromboembolismo venoso, que acomete, né, principalmente os membros inferiores. Nós temos também o tromboembolismo pulmonar, esse aqui tem um fator de risco muito grande para mortalidade. Então, em relação aos sintomas de membro inferior, nós temos a dor, principalmente na região da panturrilha, a gente chama um enrijecimento, endurecimento
emagrecimento, vermelhidão, dificuldade de deambular, né? E pode estar associado, sim, principalmente quando é unilateral. E aí é importante fazer uma avaliação clínica e ultrassonográfica de membro, um Doppler de membro inferior, para avaliar como é que está a circulação dessa região. É muito frequente, principalmente no puerpério. O puerpério aumenta em torno de 20 vezes, principalmente quando é pós-cesariana, porque a mulher vai ficar parada, sem deambular. Então, pós-cirurgia, é muito importante já voltar rapidamente à caminhada, o uso de meias compressivas, tudo que favorecer o retorno venoso vai evitar essa estase venosa e, consequentemente, evitar a formação desses trombos. Muito bem. Olha só, tem uma pergunta aqui da Letícia, coloca aqui, por favor. Solta a pergunta. O quê? A Letícia pergunta: gostaria de saber se a vacina pode dar alguma reação em gestante, doutora? Então, Letícia, em relação à vacinação, qualquer vacina ela pode fazer com que o indivíduo apresente reações, né? Então, em relação à gestante, quando se fala aí principalmente da Covid, né? E eu trabalhando no centro de referência, não tinha como tentar trazer essa temática. Eu até te agradeço, viu, Letícia, por estar trazendo, né? A vacina da AstraZeneca, ela foi proibida em nosso país, ela não recomendada justamente por um evento tromboembólico, tá certo? Mas que não tem nenhuma relação com esse tromboembolismo gestacional, é na realidade uma reação imunológica, onde foi percebido 0,004%, ou seja, uma incidência muito baixa, né, desse fenômeno, onde tivemos um evento no Rio de Janeiro, né, de uma mulher, uma gestante que foi a óbito, e por conta desse fato, foi suspenso a utilização dessa vacina em nosso país. Só que, assim, isso nos causa, enquanto da área de saúde profissionais da linha de frente, né, uma grande preocupação, porque por conta desse evento, muitas mulheres estão desencorajadas de se vacinar. E eu queria dizer para você, Letícia, que você não tomar a vacina, você pode aumentar em 16,5% o risco de desenvolver tromboembolismo. Esse, sim, é um fator muito relacionado a esses fenômenos. E em relação a 4 para 1 milhão de habitantes, você tem um percentual de 16,5%, é muito alto. Né? Então, nós estamos perdendo mulheres, gestantes, principalmente puérperas, por fenômenos tromboembólicos relacionados ao Covid. Então, há uma relação muito íntima, a gente percebe mulheres desenvolvendo tromboembolismo pulmonar, fenômenos de trombo em membros inferiores e a própria doença em si. E a vacina, ela consegue proteger das formas graves que vão, de fato, necessitar de internação hospitalar com UTI ou até mesmo levar à morte. Muito bem. Deixa eu só ver mais uma pergunta aqui que ela quer continuar. Minha prima tomou a vacina faz uns 15 dias, no mesmo dia eu tomei também. Ela teve bebê prematuro na segunda e hoje faleceu. Será que foi a vacina? Essa aí é a mesma pessoa, tá? É a Letícia? Ela só complementou Sim, aí. Letícia. Tá? É importante que esse caso seja notificado e pesquisado, tá? Como eu falei para vocês, tivemos um caso no Rio de Janeiro, existe uma relação já que a própria AstraZeneca traz, né, do fabricante da vacina desse específico, e que mostra que algumas pessoas que desenvolvem esse fenômeno imunológico, essa resposta imune, que pode fazer com que ocorra a formação desses coágulos, que é totalmente diferente da formação relacionada à trombofilia e ao tromboembolismo de um modo geral da gestante. Então, é muito importante que notifique esse caso, tá certo? Para que possamos investigar para saber se há uma correlação, se ela tinha Covid ou se não tinha. Então, tem que ser feita a pesquisa e identificado melhor a situação dela. Muito bem. Vamos ver mais uma pergunta, solta aí. Agora é da Cleciane. Bom dia, estou grávida, gostaria de saber se a vacina está sendo aplicada só para quem tem comorbidade. Bom, então, em relação à vacina, nós já tivemos algumas mudanças nas notas técnicas do Ministério da Saúde e recentemente, né, saiu a mais recente e que deixou claro que nós precisamos priorizar a fase 1. A fase 1 é formada por gestantes e puérperas com comorbidades. Após a vacinação desse grupo, é que vamos iniciar a fase 2, vacinando as demais gestantes e puérperas. Então, se você está gestante, tem comorbidade ou é puérpera, procure o seu profissional que está acompanhando o teu pré-natal e solicite esse laudo de comorbidade para que você possa fazer o agendamento junto ao seu município e poder tomar as vacinas da Pfizer ou da Coronavac, que é o que está sendo direcionado para esse público, gestante e puérpera. Deixa eu te fazer uma pergunta. O parto, né? Para quem tem a trombofilia, ele tem que ser normal? Não necessariamente. Ou ele não pode...
Ele pode ser normal ou ele tem que ser cesárea? Preferencialmente normal, porque Normal, a cesárea por si só, ela não já favorece aquela estase venosa, a mulher vai ficar mais tempo parada, né? Só que tem que ser um parto programado. Geralmente, as pacientes que têm trombofilia, né, existe uma programação de parto. Esse parto, geralmente, ele precisa ser induzido numa determinada idade gestacional, diferente das gestantes de risco habitual, que a gestação pode ir até 42 semanas, nas pacientes com trombofilia pode haver a necessidade de antecipar. Vai depender se ela está desenvolvendo restrição de crescimento fetal, que é algo muito relacionado, porque essa placenta da gestante com trombofilia, ela pode se calcificar com mais facilidade e pode ter um fluxo, um quantitativo de nutrientes insuficiente para esse bebê e ele precisa nascer um pouquinho antes. Então, por conta disso, é preciso fazer uma programação, porque essa mulher ela fica usando medicações, né, que são anticoagulantes, que é preciso fazer uma programação. Tanto se for fazer a cirurgia, se é o desejo dessa mulher, quanto se for programar um parto, tá? Certo. Então, por isso tem que se ter o tempo, porque senão eu vou necessitar usar um antídoto para bloquear o efeito daquele anticoagulante. Agora, tem muita gente que viaja de avião, né? Como é que é? Quais são os cuidados, né, na hora de viajar de avião? Até quanto tempo você pode viajar? Se tem que usar meia, como é que é? Perfeito. Até 4 horas de viagem é considerado tranquilo. A partir desse período é necessário o uso das meias de média compressão, que vão favorecer o retorno venoso. É necessário fazer movimentação, exercícios durante o próprio voo, levantar, movimentar, tá? E, inclusive, dependendo do indivíduo, ele pode necessitar fazer uso de anticoagulantes, tá? Em se tratando de gestantes e puérperas, é não recomendado, principalmente na fase de puerpério, que vai até 45 dias pós-parto, porque esse risco ele aumenta em 20 vezes. Então, se puder evitar voos, principalmente de mais de 4 horas, é importantíssimo ter esse cuidado. Eu, particularmente, não recomendaria a minha gestante ou puérpera que eu acompanho, né, de ter voos acima de 4 horas, principalmente no puerpério. Muito bem, doutora. Agora temos mais perguntas aqui no nosso telão e quem quiser pode participar, manda sua pergunta pra gente pelo WhatsApp, tá, gente? Olha aí, bom dia, meu nome é Maria, gostaria de tirar uma dúvida, gostaria de saber se com uma trompa só, deve ser, né? Só engrávida porque fiz uma laqueadura. Deve ser isso, laqueadura. Deve ser laqueadura, né? Ela só tem uma trompa. Então, veja bem, se você só tem uma trompa e fez a laqueadura, nesse momento você está muito difícil, é quase impossível você engravidar. Porém, você pode fazer uma recanalização dessa trompa que ficou. Tá? É feita uma tentativa de recanalizar, dependendo da técnica que foi utilizada, né, de laqueadura, para que você tente, e existe um percentual aí de 30% a 40% de chances de reversibilidade. Mas é necessário passar por esse procedimento, tá certo? Certo. Tem mais alguma pergunta? Solta aí mais uma pergunta. Bom dia, eu sou Rosemary e tive 2 cesarianas. A última teve muita cãibra. Depois do parto, me deram uma injeção e uma perna minha ficou inchada, com fortes dores. Então, muito provavelmente, Rosemary, você teve um TVP, um tromboembolismo venoso, tá? Pós-cirurgia, né? Que é muito frequente devido à estase venosa, à hipercoagulabilidade gestacional. E essa medicação que você tomou provavelmente foi o Clexane, né, um trombolítico, para poder destruir aquele trombo e favorecer novamente, né, a circulação daquela região. Muito bom, viu? Tem mais uma pergunta? Solta aí mais uma pergunta. Gostaria de saber da importância das lactantes tomarem a vacina. A primeira vacina protege, segunda, 2? Não sei. Uma vacina protege 2, né? Certo. A mãe e o bebê, já que eles não podem se proteger, ficam vulneráveis, pois não usam máscara, certo? A vacina protege os dois? Eu sou super favorável à vacinação das lactantes. Na realidade, eu sou super favorável à vacinação de toda a população. Só que é preciso ir seguindo os grupos mais vulneráveis, né? Então, de fato, eu sou uma das que levanta a bandeira, tá certo? Que as lactantes devem realmente ser vacinadas, para que possam também conferir essa proteção para os seus bebês, né? Para os lactentes. Então, sem dúvida, eu acho sim, vamos nessa luta continuar e que o mais rápido possível esse grupo possa ser totalmente atingido, né? E possamos estar com esse público todo vacinado. Doutora, como é que está a situação do Estado com essa possível terceira onda que está vindo por aí? Estão dizendo que vai chegar agora em junho. Como é que está sendo aí os preparativos?
Pois é, nós já estamos visualizando um aumento significativo de municípios do sertão, onde nós já estamos com um aumento, né, da taxa de ocupação hospitalar, principalmente de leitos de terapia intensiva e, consequentemente, nós, principalmente instituições do Estado, né, que trabalhamos numa rede de assistência, acabamos absorvendo essa demanda desses municípios, né, e a gente tem percebido, devido ao feriado do Dia das Mães, em alguns outros feriados e, de uma certa forma, né, um pouco de dificuldade ainda da vacina poder chegar, né, ao maior número de pessoas e também pelo fato das pessoas não estarem tomando os devidos cuidados. Houve uma certa flexibilização, de uma certa forma já é mais de um ano de pandemia, então as pessoas estão começando a achar, já se acostumar com essa situação. E eu aproveito para fazer esse apelo para vocês. Hoje, por exemplo, a maternidade Frei Damião, ela está sem nenhum leito de UTI, de terapia intensiva disponível, né? Então a gente está muito preocupado, né? Porque nós realmente temos um limite de leitos para oferecer. Por mais que a gente queira, se aumentar muito a taxa de ocupação e o número de pessoas acometidas, a gente vai entrar em colapso. E essa terceira onda já está prevista, né? Nosso secretário, doutor Daniel Beltrame, ele tem alertado o tempo todo, né, desse cuidado que nós precisamos continuar tendo, né, de verdadeiras protetoras mesmo de nossas famílias, das pessoas que estão ao nosso redor, que possamos estar reunidos com apenas nosso núcleo familiar, evitar as aglomerações, principalmente gestantes e puérperas, pessoal. Evita esses chás, evita esses encontros, saída, visitas. Tem muitos bebês que acabam adquirindo aí nessas visitinhas pós-parto, a família já está em casa, começa a receber visita e aquele bebezinho acaba sendo acometido, né? Então a gente precisa proteger as pessoas que a gente ama, que estão ao nosso redor, porque ainda não acabou, pessoal, mas está perto, a vacina está chegando, então vamos ter um pouquinho mais de paciência, né? Vamos continuar, né, nessa luta, que é uma guerra que nós estamos vivendo, nós vamos vencer. Então é um dia de cada vez, verdade. Se Deus quiser. Temos mais duas perguntas, vamos lá, para a gente encerrar aqui. Bom dia, quero fazer uma pergunta. Quem tem febre reumática pode engravidar normalmente? Faço uso de bezetacil há 9 anos. Irei parar com 21. Pode sim. Você, inclusive, não tem relação à fertilidade, né? É preciso ter o acompanhamento, não só do obstetra, mas do reumatologista, né? Fazer todo esse segmento, porque de fato você é classificada como uma gestante de alto risco, mas que vai necessitar de cuidados específicos, mas que pode gestar sim, pode parir sim, inclusive. Muito bom. Vamos ver mais uma pergunta. Bom dia. Quem tem trombofilia tem direito a se vacinar, mesmo sem estar gestante? Se torna do grupo de risco? Pois é. Aí, doutora? A trombofilia coloca o indivíduo como uma comorbidade. Eu acho que é comorbidade. É uma também, comorbidade. Porém, é necessário avaliar, porque o Ministério da Saúde ele classificou algumas comorbidades específicas, mas a trombofilia ela está dentro sim. É necessário ter um laudo. E aí, nesse caso do hematologista, preferencialmente, né, do profissional ou vascular, que vai estar acompanhando essa paciente, né, esse indivíduo, para que possa fazer o agendamento já do grupo de comorbidades. Com certeza. Eita, o negócio está tão bom que tem mais perguntas. Vamos lá, solta mais uma aí. Eu sou diabética, tenho 26 anos, gostaria de saber se eu posso engravidar ou não, doutora. Pode engravidar sim, porém alguns riscos, o ideal né, é que você se programe. Isso. Porque a gestação, na realidade, ela deveria, além de ter os 9 meses que a gente está acostumado, ela é considerada, para que a gente tenha um acompanhamento completo, que ela seja iniciada 3 meses antes. Ou seja, eu costumo dizer que a gestação bem acompanhada, ela tem 12 meses. Porque nesses 3 meses anteriores, é preciso avaliar como é que está a sua saúde, né? Se você tem diabetes, se essa diabetes está descompensada, é preferível, né? Na realidade, é até um dever dessa mulher se organizar, avaliar os níveis glicêmicos, se precisar controlar com insulina. Por quê? A gestação, quando o indivíduo está com diabetes descompensada, ela tem uma forte relação com malformações. Então, até por uma questão de prevenir essas alterações e ter uma gestação mais saudável, você tem que estar bem. A diabetes é uma doença que tem controle, né, que é possível tratar e é possível ter uma vida, uma qualidade de vida, sim. Porém, é necessário prestar, né, os cuidados, ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar, com nutricionista, fazendo atividade física regular, né, e juntamente com seu obstetra, está dando as orientações para que você possa ter uma gestação saudável.
Vamos colocar mais perguntas? Eita! Tem muita pergunta aqui hoje, doutora Andréa. Marília, estou aqui com 15 semanas de gravidez, tomei a segunda dose da AstraZeneca. Eita, já tomou essa mulher? Dia 28 de abril, no dia senti mal, dor de cabeça, mal-estar, dor de cabeça, tem algum risco para o bebê? Tem algum perigo? Né? Eita, ela tomou logo essa. Ai, meu Deus do céu. Marília, aí, olha, fica agora? tranquila, fica tranquila. Eu costumo dizer que quem tomou a AstraZeneca deve estar bem menos preocupada do que quem não se vacinou. Exato. Se você tomou a AstraZeneca, já tomou as 2 doses, maravilha, porque você vai conferir mais de 90% de imunidade para você e para o bebê. Tá certo? Em relação à vacina da influenza, que é a da gripe, é necessário um intervalo de 14 dias. Se dia 28 de abril você tomou a segunda dose da AstraZeneca, 15 dias depois, ou seja, hoje você já está apta para tomar da influenza. Tá certo? Então corre lá, vai tomar a tua vacina e fica tranquila. Quem deve estar preocupado é aquela gestante puérpera que ainda não se vacinou. Porque se a gente está falando de fenômenos tromboembólicos, ela tem 16,5% maior chance de desenvolver esses fenômenos e o maior risco de mortalidade. Nosso país é o país que tem maior mortalidade materna do mundo, em percentual. Então a gente não pode deixar de se vacinar. Ok, coloca a última agora, né, Junaína? Senão a gente não dá continuidade no programa. Bom dia, me chamo Charlene, tive 2 cesarianas, foi super normal, mas a terceira eu tive trombofilia. Hoje o meu filho está com 1 ano e 3 meses, mas ainda sinto bastante dor na parte que eu tive trombofilia. Posso ainda estar com isso? Bom, então assim, para esclarecer, a trombofilia é uma condição, uma tendência a desenvolver. Provavelmente o que ela teve foi algum tromboembolismo, né? Um fenômeno tromboembólico, pode ter sido o TVP, que é trombose venosa periférica. E aí é importante, se você desenvolveu esse fenômeno, passar por uma avaliação com vascular, né? O angiologista, que é o profissional específico, especialista, de cuidar dessa questão e investigar melhor, tá certo? Se você tem realmente a trombofilia, existem vários marcadores que vão ser pesquisados no sangue para avaliar se você tem algum déficit de algum sistema aí fibrinolítico ou coagula demais por algum fator a mais que você está produzindo. E aí, por conta disso, é necessário fazer a investigação, sim. Pode ser que você necessite tomar anticoagulante por mais tempo, né, durante a sua vida. É necessário identificar se é de causa genética, né, hereditária, ou é adquirido por um sobrepeso, pelo diabetes, pela própria gestação, por ser fumante. Então, é preciso primeiro classificar se o seu tipo é adquirido ou o seu tipo tem um cunho hereditário. Muito bom, doutora Andréa. Foi muito bom o nosso assunto de hoje. O pessoal participou bastante, né? Foi ótimo. Espero que volte mais vezes para a gente continuar falando sobre esse assunto de mulher, porque mulher tem muito assunto, né? É verdade. A gente tem assunto demais, minha gente. Obrigada, doutora Andréa. Deixa aí só os seus últimos, né, recadinhos aí, suas considerações finais para quem está nos assistindo, para as grávidas, para as mulheres, né? Para elas continuarem se cuidando mais e mais, né, doutora? Muito não bem. só as gravidinhas, mas nós se mulheres tratando, né, da cuidar. pandemia que a gente está vivendo, eu não poderia deixar de alertar, né, as mulheres, as gestantes e puérperas que não percam a oportunidade de se vacinar. Se vocês são da fase 1, se vocês têm comorbidades, por favor, pessoal, façam um agendamento. E vocês vão conseguir, né, essa vacina, que é a arma poderosíssima para combater essa doença tão desastrosa. Então, se cuidem, tá certo? Não percam essa chance. E vocês que são da fase 2, vai chegar o seu momento, pessoal. Vamos nessa luta, lutar pelas lactantes, para que todos tenham direito à vacinação. Um bom dia para vocês e agradeço demais a oportunidade de me colocar à disposição. Obrigada, doutora Andréa. Mas olha só, gente, a situação dos leitos do sertão do estado